Aleluia. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar o meu coração e o teu coração, a minha mente e a tua mente, da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Sei quem sou. Vocês devem ter pensado, esse pastor está ficando doido, né? Isso é tema de mensagem? Quero mexer com a tua mente. Faça essa pergunta a si mesmo. Sei quem sou? Podemos assentar. Vamos orar. Meu Deus e Pai, como é bom estar nesse lugar. Porque nesse lugar sentimos a Tua presença. E agora, mais do que senti-la, nós queremos ver a manifestação dela no meio do Teu povo. Curando, libertando, restaurando, fortalecendo, levantando o caído, renovando as forças daquele que não tem nenhum vigor. Que saímos daqui sabendo quem somos. É o que eu te peço nessa manhã. E faça a oração de João Batista. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Que eu seja um mero instrumento em tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Os dias são difíceis, sim ou não, irmãos? Não sei se você já ouviu alguém dizer isso, mas eu já. Eu me olho no espelho e não sei quem sou. E na nossa condição, como cristãos, nós sabemos quem realmente nós somos. E essa resposta, eu espero ser instrumento de Deus para que saiamos daqui sabendo quem nós somos. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. As cartas do apóstolo Pedro foram escritas para os cristãos que estavam na dispersão e também para nós. É uma carta de encorajamento, de fortalecimento, para que eles permanecessem firmes na caminhada com Jesus, apesar das perseguições. Em 2011, eu e minha esposa tivemos a experiência de visitar a fronteira das duas Coreias. Talvez seja uma área mais militarizada do planeta. Víamos tanques de guerras camuflados. E lá tinha uma ponte chamada Ponte Sem Volta. Porque quem se atrevesse a atravessar para o outro lado, sabia que não voltaria. Porque lá a perseguição é intensa, é forte. E vimos também, nas cercas de arames farpados, milhares, talvez milhões, de bilhetes deixados pelos que estavam na Coreia Livre e na Coreia Comunista. Bilhetes e mensagens que talvez jamais seriam ou serão lidas. E esse povo precisa de quê? De fortalecimento, de encorajamento. E Pedro escreve dizendo que nós somos fundamentados como cristãos na rocha, que é Cristo Jesus. Vamos ao texto? Capítulo 2, a partir do 1º até o verso 10. Diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo,
de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro fundamenta a sua argumentação com aqueles cristãos dos primeiros séculos e a nós, dizendo que Jesus Cristo é a pedra angular. É onde a igreja está solidificada, é onde a igreja está fundamentada. Portas feitas em forma de arcos romanos, com pedras, essa pedra angular, interessante, ela não está embaixo, ela está em cima, ela é encaixada de forma justa entre as demais, e a força que ela exerce dá sustentação às demais e elas não caem. Jesus é essa pedra, onde a minha e a tua fé deve estar fundamentada. Mas se como cristãos, muitas vezes nós olhamos no espelho e dizemos, diante das adversidades da vida, eu já não sei quem sou, alguma coisa está fora de ajuste e precisa ser ajustado. E eu quero nessa manhã ser instrumento nas mãos de Deus para dizer quem eu sou, quem você é. Em Cristo Jesus. Irmãos, nós pastores, estejam certos disso. Nós afligimos a nossa alma pensando em vocês. E por vocês. Sim ou não, pastor Hélio? Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos que vocês cresçam, se tornem maduros em Cristo Jesus. Pedro diz: desejai ardentemente, como crianças, o leite espiritual, para que vocês possam crescer. Um recém-nascido, o ideal, como profissional da área da saúde, até os 6 meses as mães amamentarem. E só o leite materno é suficiente para nutrir a criança de tudo aquilo que ela precisa. O fogo está aqui. Pedro está dizendo, e esse leite, irmãos, é o próprio Cristo. E a palavra. E por que eu tenho afligido a minha alma?
Eu creio que nós pastores todos, que o pastor, irmão, raiz, que é pastor, não por intromissão, mas por vocação, nem usa a expressão chamado, porque chamado eu posso responder sim, não. Eu fui vocacionado. Me permito usar meu baianês. Eu tive uma palavra profética, que Deus me escolheu no bucho da minha mãe. Então, é exemplo de Jeremias, eu sou um predestinado por Deus para ser pregador e proclamador do Evangelho de Cristo. Mas nós, irmãos, se o pastor Júnior não gostar, depois eu me acerto com ele. Nós andamos muito rasos na nossa caminhada com Deus, irmãos. Se a mãe não amamentar a criança, o que acontece com ela? Morre por inanição. Se Jesus, se a palavra é o meu leite espiritual, através do qual eu vou crescer, se eu não tiver vida devocional de estudo da palavra, eu não serei um cristão raquítico. E um raquítico é uma pessoa doente. E como alguém doente pode ser instrumento de Deus para levar cura a outro? Vocês não fazem ideia o que está por vir sobre o Brasil. E convém que estejamos arraigados na rocha. Porque se nós não estivermos, irmãos, muitos de nós vamos retroceder. E grande parte da igreja, do jeito que está hoje, que em muitos lugares, templo virou lugar de entretenimento. Altar virou lugar de buscar bênção. Templo, Deus disse lá em Isaías, será chamado o quê? Casa de oração para todos os povos. Altar é lugar de eu entregar. Eu não venho ao altar para receber, eu venho para me render. Porque quando eu me rendo, as coisas acontecem. Do que nós temos nos alimentado no resto da semana? Você pode perguntar, pastor, o senhor está falando isso, mas está vendo no culto dos domingos de manhã? Irmão, já falei para o meu pastor, com 75 anos não sai mais à noite. Mas se você for lá em casa todo dia depois das 18, eu estou lá na mesa com minha esposa e minha filha, fazendo o nosso culto doméstico. Todos os dias, com exceção de domingo, que nós estamos aqui. Então, eu tenho vida devocional sim, porque se eu não tivesse, eu seria um hipócrita de estar te dizendo isso. Primeiro eu pratico, para depois te sugerir. Dá certo. Você sabe quem você é? Eu sei quem sou. Você tem consciência da sua condição na pessoa de Cristo Jesus, onde Jesus Cristo te colocou quando você se rendeu a Ele? Paulo disse lá em Efésios que foi nas regiões celestiais. E o apóstolo Pedro, irmãos, no 9, ele começa a dizer quem nós somos. Sim ou não? Está com a Bíblia aberta? Tenho dificuldade, que agora não é mais Bíblia, agora é celular, né? Sou das antigas, irmão. Não estou dizendo que está errado. Eu tenho dificuldade de seguir a programação do culto, porque eu não trago o celular. Se eu trouxer, eu não vou me sentir bem, que eu não vou ter fé para isso, eu vou pecar. Então, estou sempre perguntando para um dos pastores aí, qual é o esquema aqui, o roteiro. Não consigo, irmãos. Você só tem a Bíblia no celular? Só que debaixo da ordenação do Espírito Santo de Deus.
Não planejei nada o que eu vou dizer. E não é minha palavra, é dele. Você só tem a Bíblia no celular? E tudo que você tem no celular, eita Deus, é condizente com o padrão de Deus? Eu vou me atrever a dizer que não. E aí? Como é que fica? Porque daqui a pouco a correia vai arrochar, irmão. Eu não estou aqui para você sair daqui feliz comigo. Nananina, não. Aliás, quando eu cheguei ali, uma irmã já me disse, eita, que hoje o couro vai comer. Não sei por que eu tenho esse estigma. Mas eu me esforço para pregar a palavra. O nosso Deus é santo. E ele diz, a santidade convém à minha casa. E quando Deus diz isso, não está se referindo apenas ao templo, irmão. Mas o tabernáculo de Deus hoje é você, sou eu. E durante a semana, no decorrer da semana, será que o Espírito Santo de Deus consegue habitar em mim, consegue habitar em ti? Pelo nosso proceder? Pelo nosso agir? Pelo nosso falar? Vira e mexe, eu estou me policiando nas mídias sociais. Penso em escrever alguma coisa, opa, pode parar. Eu vejo cada coisa, irmãos, eu sou muito espontâneo, eu vejo cada coisa que dá vontade de dar uma bambuzada no meio. Mas eu não posso fazer isso. Talvez até deva, mas talvez não possa. Você tem a plena consciência de que Deus é santo? Porque se você tiver a plena consciência de que Deus é santo, você vai temer o santo nome dele. Você vai reverenciá-lo. Vou dizer uma coisa, aqui, irmão, é muito fácil. A gente bota a melhor roupa, passa um perfumezinho, uma maquiagemzinha, e lá vai ele, lá vou eu. Ou lá vem. Mas nós enganamos a Deus. Jamais. E o que devemos fazer? Sabermos responder quem nós somos, irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. O que o apóstolo Pedro diz? Despojando-vos de todo o quê? Pecado, maledicência, malícia. O que é despojar, irmão? É lançar de si. Um exemplo de alguém que despojou. Bartimeu, salvo engano, Marcos 10. Quando alguém diz, o mestre te chama. O que Bartimeu fez? Que a capa identificava quem o sujeito era. Ele lançou de si a capa, o texto diz isso. Sabe o que Bartimeu disse? Se Jesus, o filho de Davi, Bartimeu reconheceu que Jesus era o Messias. Se ele está me chamando, a minha vida, a minha história, a partir de hoje vai mudar. Que capa eu e você temos usado durante a semana? E olha, que eu louvo a Deus pelo pastor que nós temos. Um homem comprometido, senão eu não estaria aqui com a palavra de Deus. Um homem que não está entrando nos modismos, porque as modas passam. Até o céu e a terra vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é nessa palavra que eu quero estar firmado, é nessa palavra como pastor que te ama.
quer que você esteja firmado. Mas do jeito que está, não está bom, não. Precisamos melhorar. Ouvi essa semana que o chip já está chegando. Para as nossas transações aqui no Brasil, você via chip. É só o começo. Precisamos nos despojar, irmãos, de tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa identidade. Porque se nós não sabemos quem somos, se eu não sei quem sou, eu ainda não entendi a minha posição na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vós, porém, verso 9, sois raça eleita. Quem sou? Raça eleita em Deus através de Cristo Jesus. Você tem essa consciência que você foi eleito por Deus na cruz? Nós temos essa consciência, nós temos essa percepção? Se temos, porque é a mesmice. Porque às vezes nos tornamos crentes não cristãos, crentes Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, para sempre Gabriela. Gabriela, Jesus transforma. Jesus santifica, Jesus purifica. E um eleito, uma eleita de Deus, não se contamina, porque tem plena consciência quem ele é em Cristo Jesus. Não podemos ser crente de cigarra. Sabe o que é crente de cigarra? Canta até rachar, mas não produz nada. Crente mamão papai. É docinho, mas não alimenta. Você faz parte de uma raça eleita. Você tem noção disso? Você não é qualquer um, irmãos. Eita Deus, não foi isso não. Namoro tem que ser santo. O que sai da tua boca tem que glorificar a Deus. Frase de duplo sentido. Como eu ouço isso, pastor? Oh, meu Deus, toma a ver. Já saiu aqui, baixinho, deu em só baixinho. Se a minha esposa briga comigo em casa. Vamos tomar postura. Porque isso não é postura de um filho e de uma filha de Deus. Se eu tenho plena consciência que eu faço parte de uma raça eleita, pecado é a minha luta diária. Não culpo o diabo. Porque o diabo só faz o que você permitir que ele faça. Ou não? Jesus foi tentado em tudo. Mas ele caiu. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia com que objetivo ele veio. Quando tiver hora, bate aqui, viu, meu irmão? Senão você vai longe. Nem perguntei. Você faz parte de uma raça eleita. O que mais? Sacerdócio real.
Ei, eu e você somos sacerdotes e sacerdotisas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De um reino sempre eterno, não terá fim. Ei, acorda em nome de Jesus, assuma a sua posição. Você é alguém que Deus levantou para um propósito. Para de cochear. Para de resmungar, para de murmurar. Aquele coxo de Atos 3 da Porta Formosa, no dia seguinte ele não voltou para a porta para pedir esmola, não. Ele foi procurar emprego. Porque ele era um ex-coxo. Se você faz parte de uma raça eleita, é sacerdote do Deus Altíssimo, você tem que andar coxeando? Você tem que andar capengando? Você tem que andar flertando com o pecado, com o mundo? O amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E como é que eu fico? Posso ser pastor? Posso ser dizimista fiel? Posso ser instrumento de Deus para levar os outros para o céu? E eu corro o sério risco de ir para o inferno. Que vantagem Maria leva, como diz lá na minha terra? Eu quero que eu e você saímos daqui hoje perturbados. Porque para mim, mensagem boa, irmão, não é aquela que eu rio, eu requebro, sabe? Eu dou risada, mas continuo Gabriela. Continuo sendo cigarra. Crente chuchu, essa é famosa. Sabe o que é o crente chuchu? Pega gosto de tudo. Não é assim? Chuchu não tem gosto. Então, se você botar ele no meio, ele pega o gosto daquilo. Não pode. Quem sou? Eleito de Deus. Quem sou? Sacerdote de um reino sempre eterno. Mas não acabou. Tem mais. Está com a Bíblia aberta, ou com o celular aí? Povo, essa aqui vai ser uma palavra. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós sabemos o texto, né, irmão? Nós conhecemos a história. Sabe o que nós precisamos? Aprender a lição. Povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é algo exclusivo, irmãos? O futuro jornalista aí. Teve até repórter que deu um tranco na outra lá porque tentou furar a fila. O que é, Gabriel? Uma notícia exclusiva. É único. Na linguagem dele é furo de reportagem. Você é propriedade de Deus. Ei, marido. Chama a mulher que Deus te deu de anta. Você chama o esposo que Deus te deu de tribo full, de tranqueira. Você está trazendo maldição para dentro da sua casa. Um eleito de Deus, um sacerdote de Deus, um povo de propriedade exclusiva de Deus, não faz isso. Irmãos, presta atenção nisso. Deus, através do Espírito Santo, tem ciúmes da minha pessoa e da tua pessoa. Não é um privilégio você ser propriedade exclusiva de Deus? Só que tem uma coisa, Deus é santo. Se eu sou propriedade de Deus,
Eu devo me assentar em qualquer mesa? Eu devo parar em qualquer lugar? Eu devo frequentar outros lugares? Mas eu vejo. Eu não sou cego. As mídias sociais estão aí. E vai para o rodeio. E vai não sei para onde. E vai. E daqui a pouco, cadê? Foi. Ainda não sabe quem é. Eu sou eleito de Deus. Diga isso mentalmente para você. Não gosto de ficar repetindo, não. Manda a igreja repetir. Mas diga aí para você. Eu sou. Não, para você. Mentalmente. Eu sou eleito de Deus. Eu sou sacerdote real do Deus Altíssimo. Eu tenho um dono. Eita, coisa gloriosa. Vai lá o baianeiro. Perfeito. Irmãos, é lindo demais. Nós precisamos abrir a nossa mente, rasgar o nosso coração, para a gente entender onde Jesus nos colocou, irmãos. Eu sou exclusivamente do meu Deus. E se eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu devo viver para Ele. E somente para Ele. Porque se Ele sente ciúmes de mim, se eu saio da presença dEle, eu vou entristecê-lo. E não é assim que ocorre quando nós damos aquela escorregada? O Espírito Santo se alegra com isso? E você fica feliz? Quando troca as farpas lá em casa, não sei se isso acontece comigo e minha esposa. Você fica feliz? Eu fico corroído. Porque a pessoa que eu mais amo, como que eu posso maltratar, ofender e machucar? Mas acontece, ou não? O que é mais triste, que às vezes acontece, a gente não acerta, né? Eu vou me rebaixar? Você não sabe quem você é ainda não. Dever de casa, Filipenses 2, a partir do 5. Fala de Jesus Cristo. Que sendo Deus, não se apegou a isso. Se despiu da sua glória, da sua majestade, se fez servo, e porque ele se humilhou para cumprir o plano de Deus em nosso favor. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória do Deus Pai. E a pergunta começou a fazer sentido ou não? Sei quem sou. Comecei a aprender. Sou eleito de Deus. Sou sacerdote de Deus. Sou produto exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor. Ei, Satanás, show daqui. Se eu me mantiver nessa condição. Senão ele se anda mesmo. E leva para o buraco. Última coisa. Qual o propósito? Por que eu fui eleito em Deus? Fui feito sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para? Alguém pode ler aí?
para proclamar, diz a minha versão, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus fez tudo isso por nós. Deus nos deu essa condição. Não foi para ficarmos exibidinhos, não, irmãos. Uma missão que, a meu ver, não tenho medo de dizer, tem sido muito negligenciada por nós, igreja. Proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você temos que ser boca de Deus. Independente das circunstâncias. Os primeiros cristãos do primeiro século, quanto mais perseguiam, quanto mais matavam, mais a igreja avançava. Sim ou não? Mataram Estevão. Perderam. O que Deus faz? Derruba Paulo do cavalo. Paulo se converte. E o perseguidor agora passa a ser o quê? Perseguido. E nas suas 3 viagens missionárias, eu digo até 4, porque até quando Paulo foi preso para Roma, ele foi pregando o Evangelho. Revolucionou o mundo da época. Sabe que eu e você, como igreja de Jesus Cristo, sabendo agora quem nós somos, precisamos fazer? Lembram do texto, quando diz, aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram até nós. Irmão, nós temos que ser perturbadores. Sabeu disso? Temos que perturbar o padrão do mundo com a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus diz, ó, se essas crianças estão me louvando, me adorando, se calarem as pedras clamarão. Mas eu não quero que pedra clame em nenhum lugar. Em outubro, se Deus me der vida, eu vou fazer 75 anos. Aleluia mesmo. Sabe o que eu mais desejo? E pedir a Deus, fiz uma aliança com Deus. Deus, quero mais 6 anos de vida. Foi 6 anos e 4 meses. E que esses anos sejam os melhores da minha vida para que continue sendo gastos na proclamação do teu Evangelho. Você tem proclamado a Cristo, como Pedro nos ordena? Ou as nossas ações nos fazem esconder e não declararmos que nós somos filhos de Deus? É uma grande responsabilidade, irmãos, que nós temos. Mas parece que nós ainda não entendemos isso. Tem até um chavão evangélico, entrar para servir, ou melhor, entrar para adorar, sair para servirmos. Não compunge o teu coração ver 20 irmãos americanos que nem sabem que Morungaba existe no mundo? 30, que Deus te incomode agora, Espírito Santo de Deus. Cutuca. 30 horas de viagem. Bancando tudo do próprio bolso. Cultura diferente, costumes diferentes. Vem e ainda nos dão. Isso compunge o meu coração e me faz sentir vergonha, constrangimento, porque isso é amar de fato e de verdade, não apenas de palavras, como diz o apóstolo João. Filhinhos, não amei de palavras, mas de verdade.
Será que esse pessoal de Belém, Chips Park, acho que é isso, estão vindo para cá? Já parou para refletir? Que Deus está nos dizendo algo? Que Deus está nos dizendo alguma coisa e que nós precisamos dar a resposta que Deus está esperando? Em 2017, melhor, 2011, estive conversando com o presidente nacional de missões da nossa igreja na época. Fizeram a conta de todas as ofertas missionárias global da Igreja de Nazareno e dividiram o valor da oferta pelo número de membros. Sabe quanto cada Nazareno deu de oferta em 2011 para missões, irmãos? 17 centavos. Vou repetir. 17 centavos. E a igreja está a mais de 150 países. Se nós dessemos R$ 2 anualmente para missões. Ah, pastor, mas eu vivo num perrengue. Estou fechado com o pastor Júnior nessa questão. Organize-se. Temos o Florescer do Vale. Eu e minha esposa, há 10 anos, sabemos o que significa e como tem sido. Deus tem sido bom conosco. Mas será que é muito no decorrer de um ano? Estou falando florescedor, de missões geral. Você sacrificar uma Coca-Cola e uma pizza? E consagrar a Deus? Pedro, tu me amas? O Senhor sabe. Pedro, tu me amas? Jesus acabou com Pedro só com essa pergunta. Porque Pedro sabia que ele não amava Jesus na intensidade com a qual Jesus estava perguntando. Aí, terceira vez. Pedro, tu me amas? Apacenta, cuida, nutre, alimenta minhas ovelhas. Irmãos, nós podemos fazer mais. Que agora nós sabemos quem nós somos. Na pessoa de Cristo Jesus. Mas diante desse desafio de hoje pela manhã, qual vai ser a minha e a tua resposta? O pessoal do louvor pode chegar? A minha vai ser a que sempre foi. Senhor, eis-me aqui. Se quiseres, pode me usar. Não sei se vocês poderão repetir. Usa-me. É possível? Hoje, exatamente hoje, 3 anos que eu perdi o meu melhor amigo, pastor Liceu. Como ele me faz falta. Pela amizade e também pela história, pelo legado que ele deixou aqui. No começo. O irmão Antônio sabe disso. Fizemos reboliço nessa cidade, irmão. Libertação. Toda quarta-feira meu carro ia lotado de coisa para queimar. Manifestação demoníaca, libertação. Teve uma vigília. Foram 8 manifestações demoníacas. E alguns estão aqui. Já pensou?
se não houvesse essa resposta nossa, de nos dispormos, Senhor, se quiseres, pode me usar. Agora eu vou fazer vocês repetir. Sei quem sou? Agora eu sei. Sou eleito, agora é para falar. Sacerdócio real, obrigado pela cola. Nação, povo. Não. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Vai ficar no banco aqui esquentando? Para proclamarmos o poder. E o Evangelho é poder de Deus. Daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que não virá mais como servo sofredor, mas como leão da tribo de Judá. Que tem escrito no seu manto e na sua coxa, presta atenção. Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, porque só Ele é digno, porque tomou o livro e abriu o selo. Vamos adorá-lo. O altar está aberto. Se você, de algum modo, foi mexido aí, quer se reconciliar, quer se render, pode vir. Depois do louvor nós vamos estar orando. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta
enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Senhor Deus, ouve a nossa oração em forma de louvor. Sonda nossas mentes e nossos corações. Que sejamos luz em meio às trevas. Que sejamos como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo, Senhor Deus. Usa-nos, Pai. Levanta nesse lugar uma geração de homens e mulheres santos e santas, cheios do Teu Santo Espírito, para que possamos fazer frente à demanda no Brasil. Deus, o Brasil está em ebulição. O Brasil está prestes a explodir, talvez uma comoção social, como nunca vimos antes, Senhor Deus. Desperta a Tua igreja para a realidade do nosso país. Que possamos clamar para que o Senhor traga livramento ao Teu povo, à Tua igreja. E para que o Senhor possa livrar a nossa nação do caos que está se estabelecendo, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor Deus, como fechadores de brechas e restauradores de vereda. Eu quero ser usado, Senhor Deus. Talvez eu seja o mais avançado em dias nessa casa. Mas eu ainda quero ser usado. E mais do que querer, eu tenho convicção de que ainda serei usado. Porque o Teu Espírito testifica ao meu que isso vai acontecer. Como está acontecendo hoje. Porque o Senhor é Deus. Cuida das nossas crianças. Cuida dos nossos adolescentes. Que eles se levantem. Uma geração comprometida com a Tua palavra. Uma geração que saiba quem é. Que faz parte de um povo eleito. De um sacerdócio real. De um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E que cada um se torne proclamador do Teu poder, que é o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus, faça isso logo, Senhor. Apressa a Tua obra, Senhor Deus. Aviva a Tua obra no meio do Teu povo. Cumpra a Tua palavra lá em Joel, que até os velhos terão sonhos. Cumpre o Teu querer. Cumpre o Teu propósito em cada um de nós. Em nome de Jesus. Abra suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor, no decorrer dessa semana, seja contigo nas tuas saídas e nas tuas entradas, para a glória do nome dele. Amém.